eu preparei um pequeno texto de 3,5 páginas. Eu procurei preparar assim, bem do ponto de vista do coloquial mesmo, para não cansar vocês, que eu sei que esse formato é cansativo, em certa medida. Então, eu vou pedir licença, porque eu vou tentar, né, interpretar o texto, mas eu vou também ler ao mesmo tempo. E aí eu peço a escuta de vocês nesse sentido, tá? Eu comecei com uma espécie de epígrafe, né? Que, na verdade, é um verso de uma música que vem me acompanhando há uns 2 anos, na verdade, uns 3 anos. E é uma música que, nos dias mais tensos, nos dias mais fundos, eu diria, eu ouço como uma espécie de mantra, assim como leio alguns poemas como mantras, para que a gente possa atravessar esse deserto do mundo, um pouco também, como disse a Sofia de Mello Breiner Andressen, que eu vou trazer também aqui, uma poeta portuguesa, que eu também vou trazer aqui para esse texto, para conversar um pouco com a gente. Tá? Então, agradeço já de antemão essa disponibilidade de escuta de vocês e de partilha. Vamos lá. Então, o verso diz: que noite mais funda, Calunga. Olá, bom dia a todos e todas e todes. É uma alegria poder compartilhar este espaço com vocês. Queria agradecer aos que pensaram no meu nome e aos que acreditaram que eu poderia contribuir com alguma palavra, com alguma ideia, ou até mesmo com um poema que pudesse ser levado para a sala de aula de alguma escola pública desse país tão fundo, de noite tão funda, chamado Brasil. Sempre que me convidavam para falar mais livremente, publicamente, a pergunta que eu sempre fazia e ainda faço de certa maneira é: de que lugar você gostaria que eu falasse, considerando que sou escritora, poeta, mas, sobretudo, professora? Com o tempo, muita análise, muito encantamento e respeito pelo que pude vir me tornando, deixei de me preocupar tanto com essa pergunta difícil, divididora, e é que eu quero usar divididora mesmo, e segregadora de mim mesma, e passei a entender que a Tatiana toda era atravessada pela poesia, pelo ensino, pela pesquisa, pela transformação, e que dividir era, de algum modo, enfraquecer. Questão na qual eu venho pensando bastante nos últimos 2 anos, especialmente. Com o tempo, mudei a pergunta, que passou a ser: o que me sustenta? E para essa pergunta não havia nenhuma hierarquia de respostas. Ser professora, ser escritora, ser poeta, ser mulher. É provável que ser poeta eu tenha aprendido ainda na minha infância, através do real das imagens, para as quais eu ainda não encontrava a palavra. E talvez a minha poesia tenha nascido dessa memória lancinante, dessa memória traumática, derivada desde sempre de uma falta de compreensão ou sentido para o que se mostrava. Uma poeta portuguesa chamada Fiamma Arce Paz Brandão escreveu um poema muito denso e muito bonito sobre o fulgor das imagens que carregamos conosco. E eu gostaria de lembrar de um excerto desse poema, cujo título é Sumário Lírico. Eu gravei anteontem, inclusive, a leitura desse poema, coloquei no Facebook, no Instagram, porque é um poema que me atravessa, assim, há muito tempo, e, enfim, vou ler o trechinho. Diz assim: nesta janela de ver passar os barcos em vidraças, começo devagar a reescrever o mundo quedo, que é o único que conheço e vivo, sei e de cor vejo. Ninguém me deu outras formas que não minhas, mas deram-me todos juntos o cerne das palavras. Imagens que sempre ficais nestas vidraças, emprestai o vosso vidro e revérbero à luz,
do farol extinto, que em outras vidas antes narravam que eu era já nascida, quando vos vi, farol, e vos guardei imagens. Ser atingida pelas imagens, guardá-las e, por vezes, precisar que o poema possa escoá-las para o que penso, sim, e para o que peso, é o peso dessa memória para que ela possa ir encontrar um outro lugar no mundo através desse escoamento. Ou, quem sabe, que a imagem possa, através do poema, encontrar alguém, um leitor, quem sabe, que reconheça a contundência daquilo que se anuncia, mas nunca se revela exatamente. Penso que a escola tenha me ajudado a ver nas palavras uma oportunidade, uma saída. Passei 2 anos da minha infância estudando para ingressar no Colégio Pedro II. Não foi uma época exatamente boa, pois muitas coisas estavam acontecendo. Eu estudava numa escola particular de Olaria e no contraturno tinha aulas de matemática e língua portuguesa com meu avô. Cheguei a frequentar por um tempo muito restrito um cursinho preparatório na Tijuca, patrocinada por uma tia mais distante da Zona Sul. Mas não fiquei muito tempo por lá, pois a coordenação desse curso me considerava uma aluna fraca, embora fraca eu não fosse. Eu tinha, na verdade, um enorme desinteresse, como tenho talvez até hoje, por tudo que seja mecânico, porque desde muito cedo as propriedades da vida, da morte, da loucura, da perda, da solidão, da melancolia se fizeram fundamentalmente presentes e importantes para mim. Então, sempre fui excelente aluna em ciências humanas, e a escola, apesar de ter sido tão negligente com os meus sofrimentos, com a minha subjetividade, ainda assim fincou os meus pés em algum terreno, o terreno da palavra. Como no poema famoso da poeta Eurídice Fontella, poema chamado Fala, eu intuitivamente sabia que tudo era capaz de ferir e seria, citando a Eurídice Fontella, agressivamente real, tão real que nos despedaça. A escola também me ensinou que não haveria piedade nos signos, e talvez eu também não a quisesse, e por isso tive que aprender a ampliar o meu vocabulário do ponto de vista da potência, né? A leitura parecia a única direção possível em direção a algum farol. A leitura e a biblioteca da escola tornaram-se abrigos, e a poesia foi se tornando um desafio pela possibilidade de complexificação e intensificação da própria ideia de linguagem para mim, sobretudo dentro da biblioteca da Unidade Centro do Colégio Pedro II, onde estudei até 1997. Meu trabalho poético, então, é sobre essa transplantação, imagem e poesia, assombro e poesia, espanto e poesia, corpo e poesia, violência e poesia. Fui ganhando intimidade com a palavra e com o ritmo, com a escuta de uma reverberação das semânticas dentro de mim. E a poesia foi como eu se desenhando, ganhando corpo, sentidos, foi se assumindo. O meu primeiro livro de poesia, Réplica das Urtigas, de 2009, trata já de todas as coisas de que falo atualmente, mas numa outra estrutura, por meio de uma linguagem mais hermética, talvez mais dura, advinda de um universo acadêmico extremamente tradicional. É um livro de estreia, e eu queria que fosse uma espécie de devolução, algo meio Emily Dickinson em This is my letter to the world, ou seja, esta é a minha carta ao mundo, um esboço de apresentação, uma espécie de assinatura. Depois veio O Aceno, meu segundo livro, em 2014, um livro escrito todo na solidão do meu silêncio,
no interior da Bahia, onde trabalhei como professora de ensino de literatura e de literaturas de língua portuguesa, num centro de formação de professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Ao retornar para o Rio em 2014, dessa vez como professora das licenciaturas em letras na UF, tive de reinventar a sobrevivência depois de uma experiência limite de adoecimento. Isso, de alguma forma, modificou minha relação com o mundo e me autorizou a reelaborar mudanças que tinham também a ver com as urgências do agora. Onde Estão as Bombas, o terceiro, é um livro que, portanto, se desenvolve a partir daí, de uma memória de imagens e de uma urgência inegociável, inadiável. É um livro sobre uma história de violências, um pouco da minha história, um pouco da história das mulheres, um pouco da história das pessoas LGBTQI+, um pouco da história das pessoas que levaram muito tempo para terem os seus lugares reconhecidos, um pouco da história das pessoas que são convidadas a entrar pelas portas de serviço. É uma história parcial, evidentemente, mas também é a história de algum possível, de uma bomba armada pronta para explodir, que um dia viu a performance de uma artista de rua no calçadão de Caxias, com os versos de uma música do Rapa. No refrão da canção, em looping, alguém silenciava a voz que cantava enquanto a performer gritava: eu ia explodir, mas eles não vão ver os meus pedaços por aí. Assim, passados 41 anos desse trânsito em que avanço, retrocedo, volto um pouco mais, chego, retorno, e tendo quase morrido algumas vezes, mas permanecendo viva por graça de algum acaso, de alguma misericórdia e de alguma abertura, penso que a poesia seja a revelação de alguma rebeldia diante da palatabilidade que o mundo nos exige. Penso que seja o excesso ou a falta de tração que movem os textos, que desarranjam os discursos, que financiam a normatização dos nossos principais paradigmas. Como Jean-Luc Nancy, um estudioso francês bastante importante, um filósofo, né? Entendo que a poesia não cede intransitivamente. A poesia não cede à necessidade frequente de normatização e de decifração. E a minha poesia habita, então, uma zona que é obscura e caminha, ora morrendo, ora vivificando o peso que carrego nos ombros, peso que faz desenhos cujas metáforas procuro respeitar. Nesse sentido, escrevo contornos, varizes, estrias, aglomerados nucleares da pele, e os meus poemas assumem o risco dessa ética, ou desse sintoma, quem sabe. Como dádiva recolhida desse caminho, acumulo os textos que amo, e, tendo chegado até aqui, insisto na minha tarefa, na minha responsabilidade que, imagino, seja a de todos nós que aqui estamos neste sábado pela manhã. E cito de novo um trecho da música com que iniciei esta fala. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Como nos lembra a voz milagreira de Virgínia Rodrigues cantando Yaya Macemba. Quero concluir insistindo no agradecimento e deixando um poema, um texto de Sofia de Mello Breiner Andressen, que vocês devem conhecer já, também, especialmente pela voz de Maria Bethânia. É um texto que dedico a todos nós, professores e professoras, pois foi um texto que, há pelo menos 20 anos, me coloca como mulher, como poeta e como professora. Um texto que me sustenta. O nome do poema é Procelária, que é uma ave marítima. E a Bethânia canta, né, ali como introdução, a dona do raio e do vento.
é uma canção dedicada a Yansan. O poema é, vamos lá. É vista quando há vento e grande vaga, ela faz o ninho no rolar da fúria e voa firme e certa como bala. As suas asas empresta a tempestade. Quando os leões do mar rugem nas grutas, sobre os abismos ela passa e vai em frente. Ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança a sua força e do risco de morrer seu alimento. Por isso, me parecem imagem justa para quem vive e canta no mau tempo. Obrigada. É isso. Que lindo, Tatiana. Muito, nós aqui agradecemos. Eu estava aqui pensando na sua trajetória pela literatura portuguesa também, e eu fiz uma trajetória assim na pós-graduação, e hoje eu me vejo estudando os slams, a poesia falada, a performance, e percebo como tem já essa relação lá nas cantigas, né, de corpo, voz, palavra, e como a gente pode entrelaçar assim, nossos conhecimentos e trazer hoje isso para um entendimento dessa poesia, né, agora que com essa força, com esse vigor, e que eu tenho visto também nos seus livros, tenho lido. E Luiz, quer falar alguma coisa? Obrigada, Luciana. Eu queria agradecer mais uma vez a Tatiana por ter aceitado o convite, ter chegado hoje com esse texto tão bonito. Sim, muito obrigado. Obrigada. Hoje nosso dia é dedicado à poesia, né? Tanto nessa sessão em que nós estamos, quanto na seguinte. E agora eu convido o Tom Grito a falar, e quem já for pensando perguntas ou intervenções, a gente já pode começar a organizar a sequência de intervenções depois da fala do Tom. Então, Tom, bem-vindo. Oi, vocês me ouvem? Queria começar agradecendo, né, a Luciana Dias e Luiz Guilherme Barbosa pela mediação e Luiz pelo convite. É uma honra estar aqui. Fica mais difícil um pouquinho a tarefa depois da Tatiana, né, porque é muito maravilhosa e eu não sou tão organizado assim, né? Eu acho que isso é uma das coisas que a academia traz de positivo, é essa organização do pensar, né? Eu percebo que eu não tenho um pensamento sobre a minha obra, sabe? E acho isso bacana quem consegue fazer isso. E acho que aí está uma das coisas que a gente pode dialogar aqui, é essa interlocução entre o pensar e o fazer, né? Embora a Tatiana seja uma pessoa também do fazer, né? Mas ela é uma pessoa pensante sobre o fazer. E aí eu não sou uma pessoa do pensar sobre o meu fazer. E eu sinto essa lacuna na minha vida, assim, porque eu acho que eu tenho um pensamento, um caminho, mas eu não penso exatamente sobre ele. E isso pode ser uma coisa necessária, né? Mas eu penso de forma, assim, incipiente, né? De forma natural. E aí eu posso falar um pouco sobre isso. Eu acho que o meu caminho foi o inverso da Tatiana, né? Nesse sentido que ela buscou a academia e tal para se organizar, e o meu caminho foi negar a academia, né? Eu sou uma pessoa que tive uma formação muito da oralidade no meu dia a dia, né? Meus familiares, meu pai especificamente, ele era poeta e morava no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, onde eu nasci. Eu vim para o Rio de Janeiro com 1 ano de idade, e esse trânsito já faz muita diferença na minha vida, porque o Rio Grande do Sul é muito diferente do Rio de Janeiro, em termos sociais, especificamente.
e isso mexe comigo de várias formas. Mas meu pai era poeta, e nos anos 80 eu ia visitá-lo em Porto Alegre, e ele me levava em rodas de poesia. Ele era de um grupo de um poeta chamado Mário Pirata, que ainda é vivo, e que tem uma tradição oral muito forte, né? As rodas de poesia, elas eram saraus, onde eles paravam e falavam poesias, e poesias muito engraçadas, muito bonitinhas. E a minha avó, minha bisavó, avó desse meu pai, ela fazia muitas trovas engraçadinhas. Ela falava coisas do tipo assim, uns poeminhas que eram assim: atirei um limão na água, de maduro foi ao fundo, e os peixinhos gritaram, viva Dom Pedro II. Isso era muito divertido, eu achava isso muito engraçado. Então ela tinha vários versinhos desses decorados. Então isso me fez, eu com muito pequeno, 4, 5 anos, ouvindo minha avó falar essas coisas, eu já achava isso assim, poxa, isso é legal. Então eu cresci com essa coisa de colecionar versinhos, caderninhos onde eu anotava os poemas das pessoas, os poemas que me interessavam. Isso sempre permeou a minha vida e a minha existência. E a escrita e o desenho sempre foram formas de eu desenvolver a minha relação com a dor. Então, a minha escrita sempre teve muita relação com a dor. E aí, viver no nosso país pensar socialmente o mundo trazer uma questão da dor veemente, né? Politicamente, eu sou uma pessoa muito política, eu sou uma pessoa muito empática, então eu estou o tempo todo pensando sobre os problemas do mundo e da sociedade e tal, e eu acho que isso, a minha escrita, ela atravessa isso também. Então, acho que eu queria trazer uns poemas para vocês, para poder ilustrar. Eu acho que eu sou melhor escrevendo poema do que falando teoricamente, né? Então, tem um poema que eu escrevi aqui quando a Conceição Evaristo, ela não pôde não foi aceita pela Academia Brasileira de Letras. Eu escrevi esse poema, porque eu entendi... eu comecei a contar e não contei, para você ver como eu sou desorganizado nesse sentido. Eu cheguei a ser da academia, né? Eu tenho uma formação em educação física, me formei, fiz mestrado, fiz pós-graduação, fiz mestrado, e eu abandonei a educação física. Eu abandonei especificamente, eu tinha um concurso, eu era concursado da prefeitura, dei aula no município durante 3 anos, e larguei tudo para viver de poesia. Então, esse ímpeto, né, de viver da minha arte sempre estava ali latente, mas eu não tinha coragem, e até que, por conta dos slams, eu consegui começar a organizar eventos na sociedade, começar a trabalhar como produtor cultural, e por conta dessa iniciativa de virar um produtor cultural, eu consegui efetivamente me firmar enquanto poeta. Não sei se me firmar, né, porque eu acho que eu efetivamente ainda não vivo disso como eu gostaria, mas de tentar galgar esse espaço na sociedade. Aldeia Quilombola de Escrevivências. Viemos, por meio deste manifesto, contar quem somos e dizer que, antes de não poder ser, coisa imposta pelo julgamento de pessoas, já éramos. Viemos de antes das regras das gramáticas, existimos antes de sua colonização. Pois somos nação antes da chegada da que ora se intitula, e aqui hoje nos denominamos Aldeia Quilombola de Escrevivências. Somos aldeia, porque filhas dos povos nativos dessa terra, aqui já estávamos antes de tua escrita chegar. Antes da primeira carta de tua língua julgar nossas belezas, já fazíamos literatura. Somos queer, porque nossos corpos estranhos não seguem teus padrões estéticos. E antes de imporem tuas famílias, tuas medidas, teus cidadãos de bem, tua moral e tua ordem, aqui já estávamos. Pois somos a poeira das estrelas e brilhamos bem antes de tentarem nos reduzir a pó. Não cabemos na estética binária de tua língua normativa. Somos cada corpo possível, somos plural. Somos quilombo. Quilombo urbano das resistências literárias, das oralidades griot, das histórias de Iabás e orixás, da roda ancestral. Pois antes do papel somos fogo e palavra, antes da escrita somos dança e risada, antes do medo somos batuque e trovão. Somos o desconhecido, o português,
o valor antes do capital. Somos escrevivência, pois nossas escritas falam de vidas, de sonhos ressignificados, de povos que recuperaram a estima, o afeto e o reflexo de nossas belezas ao olhar para a margem. E jogamos fora teus espelhos. Nossas cadeiras não são numeradas, pois não precisamos ordenar pessoas. Sentamos todos no solo, ao redor de nossos olhares, pois somos um e nos reconhecemos. E nos reconhecemos pela arte de nossas escrevivências, pelo valor de nossos encontros, pela dor de nossos afetos, pela cura de nossa sabedoria ancestral. Somos o notório saber, a cultura, a arte, a literatura, o slam, a rima, o rap, a música, a roda, o griot. As mais velhas, as mais novas, as estranhas, aquelas que não cabem, as julgadas, as presentes, as invisíveis, as que sempre serão lembradas, as que estavam aqui antes de vocês, as verdadeiras imortais. Dessa forma, por meio deste manifesto, estabelecemos que aqui já estávamos e aqui permaneceremos e em círculo nos unimos com todas as brasileiras de tua aldeia quilombola de escrevivências e te convidamos a se reconhecer como nós e a agradecer as que vieram antes de nós. Em uma especial saudação àquela que nos fez perceber tudo isso, gratidão, Conceição Evaristo. Somos as que aqui estavam antes da tua colonização. Somos da literatura a revolução. Esse livro é o meu livro de poesia, né? Ele chama Antes que Seja Tarde para se Falar de Poesia. Eu digo que eu tenho um cis heterônimo, né? Porque eu tenho os heterônimos, né, do Fernando Pessoa, e aí eu uso cis heterônimo porque é o meu nome cis hétero, que eu publiquei o livro como Letícia Brito. Na época eu usava esse nome, hoje em dia eu uso Tom Grito e uso pronomes masculinos e neutros. Na minha escrita vocês vão ver que eu, nesse livro especificamente do Antes que Seja Tarde para se Falar de Poesia, eu escrevia muito com o X ainda na época. Hoje em dia eu uso bastante o né, como linguagem neutra. Eu sei que a gente não utiliza mais o X por conta de várias questões de acessibilidade mesmo, mas em termos de poética, para mim era muito importante negar o gênero naquele momento, e o X me fazia essa sensação gráfica mesmo, assim, estou riscando o gênero dessa palavra. Então, para mim era significativo e simbólico usar o X, embora isso talvez não seja tão acessível. Eu tenho alguns incômodos com a literatura, especificamente porque ela sempre quer colocar a gente como literatura em alguma caixinha, né? Primeiro era lido como literatura de Islã, depois lido como literatura de mulheres, depois lido como literatura LGBT, agora querem me colocar na caixinha trans. Então, sempre querem colocar a gente em alguma caixinha mais vendável, e isso é bem incômodo para mim. E aí, mas tem esse livro aqui que eu participei, que é bem legal, que é o Querem Nos Calar, que são poetas do Brasil todo, mas ele é considerado poetas mulheres da literatura de Islã. E aí, a minha transição e a transição do nome e dos pronomes tem muito a ver com isso, assim, porque eu nunca me reconheci como mulher e sempre fui colocado nessa caixinha, e isso era extremamente desconfortável para mim. Vou falar um poema desse livro aqui que eu gosto muito, que, na verdade, eu nunca falo ele como e isso é um problema para mim em termos de colocar, né, escrito uma coisa que eu falo, porque cada vez que eu falo um poema, eu transformo ele. A vida vai passando e eu vou mudando o poema. E quando ele está grafado de uma forma que não é a que eu falo normalmente. Então, isso também tem a ver que eu não consigo entender o poema como uma obra acabada e que precisa estar grafado, e isso é um incômodo também. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo. Homens da lei que matam crianças, homens que fazem leis que condenam mulheres. Corpos pretos que sofrem a paixão e a ira, mas quase nunca o afeto. Copos de vidro que preenchem a solidão líquida, a euforia rápida, o prazer fluido. Corpos de carne que quebram como vidro, devido à falta de densidade dos afetos. Óculos e corações de fundo de garrafa, para enxergar as ausências, para beber as carências. Mais uma dose, por favor. Um cachorro engarrafado, um cachorro quente e pipoca, para atingir ao fim poltronas reclináveis,
no ambiente refrigerado a 23 graus Celsius, imune à oxidação da minha testa de ferro, imune à despressurização dos oprimidos, imune ao CFC que rompe as camadas de ozônio, imune aos lactobacilos, aos stafilococos, imune aos preto pobre tudo, imune ao sistema. Bunkers subterrâneos de riqueza envelhecida em malte e fermento aquecerão ouro e diamante em lava vulcânica debaixo da crosta camada terrestre. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mais uma carreira, por favor. Que essa de professor já quase nada me ensina, que esses alunos já são fortes demais, que esse sistema é pesado demais. Mais uma carreira, por favor, que essa de poeta já nem me cabe, que nem o livro jamais se abre, já faz tempo que ninguém aprendeu a ler, eu já tô rouco de tanto gritar, e os ombros estão cansados do braço erguido com o punho cerrado. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e eu torço para que ele chegue logo. Que chegue antes do golpe. Ah, não. Que chegue antes de prenderem o Lula. Que chegue antes de prenderem o Rafael Braga. Que cheguem antes de prenderem o Renan da Penha, a Preta Ferreira, que cheguem antes de matarem a Marielle, a Mateusa, o Marcos Vinícius, a Ágata, o Miguel, o João Pedro, que cheguem antes de vocês elegerem esse presidente, que cheguem antes da minha vizinha apanhar novamente do marido e que ela consiga fugir sem ser morta por Covid dessa vez. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e eu espero que ele chegue antes de eu sentir novamente o fracasso de não poder erguer a voz e o braço e ter de engolir essa... Depois de pagar para esse sistema macho, falocêntrico e branco que na nossa cara nos chama de pois somos pagos para manter o seu prazer e privilégio capital de cidadão do bem. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e hoje já faz 7 anos, 9 meses e 21 dias que eu não uso nenhum entorpecente que me engane, tire o peso dessa lucidez cortante que me inflama o peito e dilacera a carne cada vez que uma mulher ou uma criança são arrastados, ou cada vez que trabalhadores num tubo de metal como gado passam por cima do corpo morto de outro trabalhador, aliviados por não se atrasarem mais para o trabalho. Estou lúcido. Penso que estou. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e eu não julgo quem não usa açúcar ou não escreve metáforas, pois manter a realidade debaixo dos pés e o coração dentro da boca é decisão sábia nos dias atuais. Há sinais e sintomas de que o fim está próximo e eu só tenho uma certeza: o nosso amor. O amor entre 2 mulheres, o amor entre 2 homens, o amor entre pessoas trans, o amor entre LGBT e que mais? O amor. O amor não precisa de cura. Isso daqui, eu falei muito ele em 2019 e ele já foi mudando muito, assim, quando eu olho no texto, nossa, aconteceu tanta coisa que eu já fui colocando no poema e isso é difícil para mim, porque acaba que eu falo um texto que não é mais o que está no texto, isso eu fico bem em crise com essas coisas. E como eu sou uma pessoa em transição, né, os textos também são textos em transição. E isso para mim é estranho, porque às vezes eu também renego os textos. Eu fiquei um tempo, eu publiquei esse livro em 2019, no meio do ano. No final do ano, eu resolvi transicionar o nome. E aí, eu fiquei um tempo sem aceitar esse livro, né? Como que eu lido com um livro que não é mais o que eu acredito. Eu acredito em muitas coisas aqui, mas que não é mais sobre mim, que não é mais meu. Mas eu também entendo que cada vez que o poema é falado, ele já não é mais meu. Ele já tem vida própria. Então eu entendo que esse livro tem vida própria e aí eu inventei esse nome do Cis Heterônimo e isso me deu algum conforto. Vou falar mais um poema, eu tenho ainda 4 minutos aqui pelo meu cronograma, e esse poema aqui eu gosto dele porque... Não, vou falar outro, peraí. 4 minutos é o tempo de um poema maiorzinho. Tá, esse aqui chama Desmetamorse. Chega uma hora em que a vida é tão urgente que tanto faz sua problematização. Se você queria amor no quando estava quente ou se a TV atrapalhou a sua visão. A vida é hoje, o tempo urge, o problema ruge, e ai de quem não for leão. Ou luta ou foge, tal qual gazela, zebra, rato ou lebre, antes que alguém te quebre sem consideração.
Juntar os cacos, trocar a mobília, aguentar a família sem decepção. Andar de pijama, cantar em tributo, falar francês, levar um esbarrão. A vida é ontem, o passado é sempre. Antes do fim do mês não tem liquidação. Furtar um fone, fazer empréstimo sem CPF ou complicação. Pedir esmola, andar apaixonado, outra mulher ao meu lado, ir pela contramão. Atravessar a rua sem olhar para o futuro, perder o medo do escuro, levar o lixo para fora. Ver outro amor indo embora, mudar de endereço, levantar de um tropeço, sonhar com o Uruguai. Comer só doce de leite, queijo com rocambole, ligar só para te dar mole, levar um fora e partir. Ganhar um abraço em silêncio e regredir para o casulo como uma desmetamorse, que é o inverso de metamorfose. Perder as asas no sol, derretidas ao vento, dormir no chão ao relento, fingir jogar futebol. Fazer como um caracol, botar a casa nas costas, mudar de nome e planeta, levar só papel e caneta. Escrever mais 3 poemas, gritar com a boca no mundo, rasgar o peito profundo, perfurar o miocárdio, trocar de órgão vital, mudar de nome no hospital, entrar em qualquer banheiro, fazer as pazes com o travesseiro, desistir do suicídio, ler mais um poema, rir do seu problema, ver televisão. Eu acho que dá tempo para mais um aqui, que eu estou fazendo as contas, que é o que eu fiz na quarentena. Eu vou aproveitar que já não está publicado em lugar nenhum, mas ele é novinho. Eu sinto falta de aglomeração. Meio copo de mate, meio de limão, sem saber a procedência da água, chamar o vendedor de meu irmão. Filtro solar pela hora da morte, eu com cara de camarão. Rasta beat, sem bad trip, pôr do sol, reggae, mar e multidão. Eu sinto falta de aglomeração. Meu time no peito, bandeira na mão. Subir a rampa como quem chega no Planalto, o lugar mais alto de uma nação. Descer as escadas rumo às arquibancadas, assistir da geral, chamar o juiz de ladrão. É título, é raça, é abraçar quem está do lado. É tetra, é penta, é campeão. É sentido de justiça e coletividade. Eu sinto falta de aglomeração. De ir para as ruas por nossos direitos e lutar por cada indignação. Fugir de bala de borracha e te encontrar, falar mal do patrão. Máscara, vinagre, leite de magnésio no lugar de álcool gel e lavar a mão. Beber uma cerveja para aliviar o golpe, encontrar os aliados, reclamar do padrão. Planejar um candidato, um sonho, uma utopia, distribuir santinho no ponto do busão, votar em alguém que eu respeite, planejar uma nova revolução, portar uma bandeira com orgulho. Eu sinto falta de aglomeração. Escrever um poema até decorar, sair com ele, caderno na mão, ver ele virar música, ouvir alguém cantar, ver em cada jovem uma transformação, falar poesia na esquina ou na escola. Eu sinto falta de aglomeração. Croquete, pagode, bênção de vó, as tias dançando, cerveja na mão, criança correndo, torta salgada, cheiro de alfazeme, manjericão, batuque, afeto, ancestralidade, piano, tantã, berimbau, violão, laje, quintal, amigos, abraço. Eu sinto falta de aglomeração. É isso, gente. Muito obrigada aí pela oportunidade de falar um pouco do meu trabalho. Fico meio sempre difícil para mim, porque ao mesmo tempo que é importante, porque a gente é artista independente, então todo lugar que possa ser conhecido é muito necessário, mas a gente está sempre ainda em construção, né, desse processo. Então, obrigado por vocês me reconhecerem e me chamarem para estar aqui um pouquinho com vocês. Valeu. Tom, obrigado, muito obrigado pela apresentação. Eu queria sublinhar que não foi planejado, mas eu achei muito bonita a costura da história de poetas professores que vocês fizeram, né? Tanto Tom quanto Tatiana, cada um à sua maneira, atravessados pela docência e pela poesia, e como a docência e a poesia dialogam de maneiras distintas, e como cada coisa que vocês trouxeram hoje, cada texto, cada discurso é muito poderoso para o lugar dos professores nossos, né? Faz muita diferença, né? O que vocês trouxeram já faz muita diferença, né? E aí também a gente agora fica à espera do que os colegas que estão aqui conosco possam intervir. Participem no chat, pessoal, coloquem perguntas. Muito obrigada, Tom. Amei, assim, esses poemas. Pode deixar que a gente tem pensado muito sobre a sua produção nos âmbitos da escola.
E outro dia a gente estava numa mesa e o convidado lançou um poema assim, eu falei assim, caraca, que lindo, todo mundo ovacionando, porque essa potência, né, poética, que mesmo no texto, assim, lá no livro, né, ali escrito, a gente consegue perceber. Eu queria fazer como a Fabiana instaurou lá na primeira sessão, da gente aplaudir, né, nossos poetas aqui presentes, que todo mundo possa abrir seus microfones, sua câmera, para a gente fazer uma sessão de aplausos aqui para nossos convidados, Tatiana, Tom. Vamos lá, pessoal? Luciana, a Arusha se inscreveu. Arusha, por favor, diz pra gente, tudo bom? Oi, gente, bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Quero saudar aí todo mundo do evento, saudar também a Fabiana, né? Quase, desde o começo a gente está ali, então tive assim, ela sempre coordenando algumas atividades, começando a ter uma estima bem grande por ela. Estou encantada, né? Afinal de contas, a poesia é algo que eu gosto muito de trabalhar. Eu trabalho com um gênero de poesia chamado cordel. Muito antes da minha vida acadêmica, o cordel já me acompanha na vida, não só porque faz parte da cultura nordestina, eu sou muito ligada à cultura do meu povo, mas também porque eu tive, como filha de jornalista, eu tive o prazer de ter contatos com grandes cordelistas, inclusive com o Patativa do Assaré em vida, né? Então, isso me ajudou muito na questão de eu ir para o curso de letras. Na verdade, eu não quero fazer perguntas, eu quero apenas só fazer indicações de leituras, né, e trabalho já como tema da mesa o uso de poesia em salas de aula, né, então eu gostaria de dar apenas 2 dicas, né, primeiro, esse livro, O Acorda Cordel em Sala de Aula, que é de um cordelista que, infelizmente, né, há 2 meses, né, vai fazer o 2º mês, ele desencantou, né, que é o Arievaldo Viana, inclusive eu sou madrinha de um dos filhos dele, certo? Mas ele tem um trabalho muito grande, né, sobre o uso do cordel em sala de aula, que é um tipo de poesia que é fácil de se trabalhar, é uma linguagem que está perto da nossa fala, né, que fica fácil também para a gente levar para as crianças, e algo lúdico também. O cordel também existe, os contos de fadas também em cordel, tudo que é assunto com cordel, o cordel traz todo assunto que você pode trazer desde obras clássicas, né, como Shakespeare, como Camões, você encontra em cordel, como também a literatura infantil, por assim dizer, né, os contos, né, Branca de Neve, Peter Pan, por aí vai, como também causos e fatos históricos que acontecem no nosso Brasil, tá bom? E a outra dica eu vou deixar no chat, que é o livro do professor Helder Pinheiro, da Universidade Federal da Paraíba, certo? Que ele trata do uso da poesia. E aí ele traz a poesia no gênero completo. Tudo que se trata de poesia, seja o cordel, seja a poesia lírica, seja o soneto, para se trabalhar em sala de aula. Como o professor deve trabalhar em sala de aula, né? Que é o livro O Uso da Poesia em Sala de Aula. Então, é um livro bem interessante. Eu vou deixar um link, que é um resumo do livro, tá certo? Quem quiser depois adquirir o livro, né, tem ainda para se vender na internet. Não estou fazendo merchan, só apenas uma dica. E é isso aí, a dica também que eu dou, não sei se esses dias desses encontros, eu sempre estou falando muito do cordel, não sei se eu estou enchendo muito o pacote de vocês com isso, né, com essa insistência, mas assim, é porque é um gênero poético fabuloso, maravilhoso. Vocês aí no Rio de Janeiro têm um acesso muito próximo da gente, que é a Feira de São Cristóvão. Então, vocês têm como ver a questão do cordel. Então, eu convido vocês, experimentem, degustem,
essa poesia, que é o cordel. O cordel também, hoje, ele já está entrando nas mídias eletrônicas, a gente já encontra cordéis na internet, certo? De acesso livre, que pode ser baixado e distribuído para os alunos, cordel que é só uma folhinha, né? Então, trabalhem, né? A dica que eu dou, não sei se eu estou sendo chata demais aí durante esses dias todos do evento, mas, assim, é um gosto que eu gostaria, um sabor que eu queria que vocês tivessem, que vocês apreciassem, tá bom? Então, parabéns aí mais uma vez, parabéns ao poeta também, assim, encantada com não só com a poesia, mas também com toda a dinâmica, a versatilidade de estar lá declamando, né? Eu acho que quem é poeta é um dom, é abençoado por Deus, porque eu trabalho com poesia, mas eu não tenho ainda essa habilidade de fazer versos, né? Eu tenho uma dificuldade ainda muito grande. Eu participei de uma oficina, de uma cadeira na letras, de oficina literária, e foi muito duro para mim escrever um poema, fazer a rima. Eu consigo trabalhar, eu consigo explicar sobre secação e tudo, mas eu não consigo criar. Então, parabéns aí quem é poeta, quem foi abençoado aí por Deus com esse dom, tá bom? Obrigada aí a todos. E um bom final de semana para todo mundo. Aruxa, muito obrigado pela sua fala. O professor Jefferson, que está assistindo, ele está comentando aqui no chat, e que é algo que eu ia lembrar também. A sede do Colégio Pedro II, né, aqui no Rio de Janeiro, fica em frente à Feira de São Cristóvão. Então, existe um diálogo, e o professor Jefferson está lembrando que é muito comum os alunos serem levados pelos professores para visitarem a Feira de São Cristóvão. E, além disso, o professor Helder, eu não vou saber de cor o ano, mas ele já esteve no Lit Escola, né, no nosso evento, e o livro dele, A Poesia na Sala de Aula, circula bastante, poderia dizer assim, entre os estudantes de pós-graduação do Colégio Pedro II, professor Aire e professor Jorge, vejo que adotam, né, esse livro como bibliografia dos seus cursos. Então, de fato, é um colega da Paraíba que tem um diálogo, né, nesse trabalho. Então, eu gostei muito de ver, pela sua fala, né, retornar assim essa referência, que é uma referência importante. Alguém mais gostaria de fazer uma intervenção? Nós temos feito dessa maneira de rodadas com 3 intervenções, então, se alguém quiser, a gente pensa que assim podemos contemplar mais pessoas, né? A Luciana está lembrando que foi no ano passado, né, que o professor Helder esteve no Lit Escola. E ele abordou justamente literatura de cordel. Eu queria saber se eu posso ler um poema meu. Eu acabei não lendo. Um poema meu, né? Posso? Por favor, por favor. Tá. Eu vou ler o último poema de Onde Estão as Bombas. Alguém já colocou aí que já está disponível online, dá para baixar e tal. O poema chama Necro Brasília. Como iremos embora? Tipo uma pergunta, mas também uma solução. Deixar o aglutinado de palavras livre, sem pontuação. Como iremos embora se temos 3 gatos? Como iremos embora se temos vozes tão diferentes? Como iremos embora juntando dinheiro que não temos? Como iremos embora neste instante em que dura a catástrofe e uma aula precisa ser dada entre as ruínas? Como iremos embora enquanto as TVs ardem? Como iremos embora se ainda não paguei o mês de março da analista? Como iremos embora sem molharmos as plantas? Iremos embora catando folhas e reprogramando a língua? Essas palavras aparecem agora depois do almoço de domingo, enquanto você dorme e eu não vejo solução a curto prazo. E meus cabelos voltaram a cair ou meu rosto parece esfacelado. Como iremos embora sem carregar livros ou os nossos chás preferidos? Vamos embora tocados pela rapidez das varas, neste dia de aniversário, 55 anos do golpe militar, em que há pouca gente na rua, a não ser pelo Vasco e Flamengo, e quando não há família, nem igreja nenhuma, ameaçada. Iremos embora descendo as escadas com as nossas mochilas e sacolas. Talvez fechemos a porta e deixemos comida e água para os gatos. Por quanto tempo?
Talvez choremos no último portão da nossa casa, porque são muitas as perguntas, e é possível que seja o horário do padeiro que vende doces e sonhos, e as nossas bolsas parecerão pesadas. Levaremos mantimentos? São, muitas perguntas para nós que vamos ficando, e para nós que não temos sobrenome. E se de fato formos na condição de refugiadas, na condição de fugitivas, na condição de sobreviventes? Afinal, evitamos até aqui as indagações mais acabadas e questionadoras, porque se realmente for imperativo ir, porque se for inadiável a partida, mesmo com a hipótese cruel do abandono dos gatos, quem molhará as plantas? Quem retirará a poeira dos livros? Quem vigiará a segurança da nossa casa? Se formos, se realmente formos, desculpem o tom de interrogatório, a insistência pela dúvida, se formos, se realmente formos, para onde vamos? Que maravilha. Obrigada, Tatiana. Ó, tem um colega seu aqui, um colega meu também, o Tiago Ponce, que ele fez vários elogios quando soube que você estava nessa mesa. Tiago é um querido. Tem várias pessoas conhecidas, tem a Rafaele, querida, o Tiago, acho que o André entrou também. Que conhece Lê em você, né? Lê em Tom também, o Tiago já comentou aqui. E outros professores também do IFRJ, que eu gostaria de agradecer também a presença, Vitor, Lilian, Rafael, Fabiana, e o pessoal também da organização, né, dessa sessão, desse fórum, né, a Cris, Jusilene, André. Luciana, Pode o falar, Rafael Luiz. se inscreveu Pode falar. e depois a Jusilene. Então, eu queria passar a palavra para o Rafael e para a Jusilene, e depois para a Tatiana e para o Tom comentário. Bom dia a todos, eu sou o Rafael, professor do FRJ, tenho o prazer de trabalhar com a Luciana, com a Fabiana, né, e com os outros que já a Luciana falou aqui. Primeiro eu quero agradecer Tatiana e Tom, porque ouvindo vocês falarem, seja pelo discurso, como o Tom ressaltou, mais encadeado da Tatiana, né, seja pela fala do Tom, a leitura de poesia, eu acho que é lindo ver o poeta lendo, né, os seus próprios textos. Eu fico pensando da necessidade da aula de poesia ser também esse espaço em que a poesia está viva, né, a poesia não só pela mediação do papel, mas também da própria leitura. Mas o que eu queria dizer que me chama muita atenção, Tatiana, você ter colocado a perda, a solidão e a melancolia como afetos que fizeram parte da sua formação. Você coloca isso em determinado momento e traz isso não como um aspecto necessariamente negativo, e sim como um elemento de construção, né, de elaboração. E pensando até no que você disse agora, né, uma aula dada entre ruínas, eu acho que muitas vezes na aula de poesia ou na aula de literatura, na escola como um todo, esses são afetos que são rejeitados, né? A gente não aceita que o aluno esteja só, quieto na sala, a gente já logo estranha que o aluno seja ensimesmado, que o aluno ele perca uma avaliação, que ele perca algum ponto, isso é sempre penalizado, né? Então, aí a minha questão é para os dois, é como que vocês acham que a poesia ela pode ajudar a experiência da sala de aula para recolocar ou vamos dizer, reavaliar afetos que normalmente são marginalizados dentro da escola. Quer começar, Tom?
Posso começar, se quiser. Não Obrigado. tinha mais uma pergunta? Isso, então, Tom, vou Tá. sugerir da gente fazer a escutar a Jusilene e a Suane também escrever uma pergunta. Então, se vocês puderem, depois a gente pode tentar recapitular. Mas, Tá bom. Jusilene, por favor. Bom dia, gente, bom dia. Eu sou Jusilene, também professora do Cefet. Eu estou aqui encantada nessa manhã de sábado, linda, cheia de poesia, pela presença de todos vocês. Tatiana, Tom, muito obrigada. Fiquei muito provocada pelas falas dos dois. E fiquei pensando, eu anotei duas questões rápidas aqui, a partir do que vocês colocaram, e eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Tatiana, depois uma para o Tom, mas não tem problema que os dois comentem. Tatiana, você falou que a escola, você, na verdade, na sua trajetória escolar, você sempre percebeu que a escola negligenciou muito das subjetividades, né? E provocava o desinteresse em você em relação às coisas que são mecânicas. E eu queria que você falasse um pouco de como a poesia ela pode cumprir esse espaço de fazer com que as subjetividades elas sejam, de fato, valorizadas dentro da escola, porque, pelo contrário, a gente vem percebendo um movimento de homogeneidade, né, de padronização, e essas subjetividades perdem espaço. Então, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. E, Tom, quando você diz desse movimento dinâmico, né, de reescritura e precariedade da poesia, quando você escreve um poema e depois você reescreve e reescreve, e cada vez que você fala o poema ele já não é mais o mesmo, e você assume isso como prática de poesia, eu queria que você falasse também um pouquinho como na escola ou como na vida, de um modo geral, isso ganha sentido, porque a vida não é cartesiana, né? Não é racional, ela é muito mais precária e digna de reescritura, que é esse movimento que lindamente você assumiu agora como prática de escrita, que às vezes a gente tem aquela percepção de um poema acabado, né? E aí você traz essa noção de que ele está sempre em movimento. Então, eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso, como a poesia pode ser usada como esse instrumento de assumir a precariedade das coisas, a precariedade da vida, a precariedade dentro da escola. É isso. Obrigada, gente. Obrigado, Jusilene. Suane, se você puder ler a sua pergunta para a gente. A Jusilene até já comentou, mas seria um pouco de... Quando eu conheci o Tom, eu estava num evento de jazz na rua que estava sem luz, sem microfone, sem caixa de som. Foi um evento a puro gogó mesmo. Então, eu queria pensar como essa precariedade criativa que a rua nos impõe em algum momento, mas também nos impulsiona, pode ocupar a sala de aula, assim, com precariedades físicas de fato. Então, é mais ou menos isso, resumindo bem a minha pergunta. Bem, obrigado, Suane. Então, agora sim, Tatiana e Tom, por favor. Beleza. Quem começa? Tom? Tá. Posso começar, que você tinha sugerido? Você quer começar, não? Tanto faz. Tá. Pode começar. Posso começar. Começar falando para a Arusha, que amo cordel, sugerir a Jarid Arraes também como literatura para vocês, que é muito bacana. Dizer que o espaço que eu procuro, que é a minha Pasárgada, é um lugar que eu sonho, que eu imagino como ele seja, que é São José do Egito, que é em Pernambuco. Eu conheci Arco Verde, em Pernambuco, onde todo mundo era poeta. E em São José do Egito eu não conheço, mas eu ouvi dizer que lá poeta é tratamento é pronome de tratamento. Você fala assim, ô poeta, porque todo mundo na rua é poeta. Então, São José do Egito é o meu sonho de Pasárgada, assim, que eu penso assim, o lugar que eu queria morar no futuro, um Nordeste, que é fazer cordel, virar um cordelista, morar no Nordeste e ficar fazendo poema. Porque o pessoal subestima muito o cordel. Os poetas repentistas, eles têm motes e técnicas, é muito técnico, não é a oralidade simples, assim, é uma oralidade complexa, é muito, muito técnico o trabalho deles, tem várias formas de fazer repente e eu acho isso muito, muito primoroso, muito bonito.
para o Rafael, ele fez uma pergunta para ela e outra para mim, né? Mas aí eu vou responder as duas. Porque ele fala de perda, solidão e melancolia como sendo uma... que foi a Tati que falou isso, né? Que isso era um elemento da produção dela. E é da minha também. E é de todo poeta, porque se você for pensar que os poetas românticos eram os que tinham tuberculose e morriam, né? A depressão é um mal do século. E qual poeta que não é depressivo, eu não conheço, assim. E a maioria dos poetas que conheço muitos poetas que se suicidaram. Então, o suicídio é um tema recorrente na minha poética, e infelizmente, mas é um tema recorrente. Então, trabalhar isso com as crianças é muito delicado, mas acho muito importante que esteja atento a essa escuta, porque, e aí vou lembrar que teve o meu primeiro poema, quando eu tinha 11 anos de idade, foi uma redação de escola, onde uma professora sugeriu que a gente escrevesse sobre um dia em que eu chorei. Então, assim, o meu primeiro poema é sobre um dia que eu chorei, porque foi uma proposta da professora. E isso é extremamente subjetivo, porque você dá a liberdade para o jovem falar sobre o que ele quiser, né? E, ao mesmo tempo, trabalhar a melancolia de alguma forma, é reconhecer a dor e a tristeza como uma possibilidade criativa, mas também como um elemento que você tem que aprender a lidar, porque as pessoas não fazem terapia, né? E deveriam, todo mundo fazer terapia. Então, a poética acaba sendo uma oportunidade também de lidar com sentimentos. Eu entendo que poema é tudo que se fala do que é subjetivo. Então, se eu vou falar do que é subjetivo, eu posso falar da dor, eu posso falar do ódio, eu posso falar do rancor, eu posso falar da alegria, da felicidade, das coisas belas da natureza, do que eu observo. Mas eu posso falar também da minha raiva, do meu ódio, dos problemas onde eu sou oprimido, e tudo isso, transformar essa raiva em arte, é uma forma até de controle, né? Que a gente tem que usar de forma mais criativa do que de controle, né? Eu só me preocupo que a escola use isso como forma de controle, mas porque a escola também faz parte do sistema, né? Então a gente não pode esquecer isso. O professor tem que estar ali não como parte do sistema para controlar o indivíduo. O professor tem que estar ali como parte de libertação desse sistema que é normativo, né? E aí, eu agradeço muito ter sido aluno do Colégio Pedro II, eu fui aluno do Colégio da Unidade Humaitá, e a professora Silvana, que deve ter sido colega de muitos de vocês, foi fundamental no meu processo de entendimento como poeta, assim, porque ela passava trabalhos, eu me lembro, o primeiro trabalho que eu tive era sobre Tropicália, e aí eu tive colegas que eles dançavam com... Como é o nome daquele? Jaime Arocha, né? Eles eram dançarinos do Jaime Arocha. Então, a gente fez uma apresentação no teatrinho lá do Pedro II, onde todos eles dançavam músicas do Caetano, e eu declamava Caetano nos intervalos. Então, foi a primeira vez que eu declamei em público poema. Foi no Colégio Pedro II. Então, essa coisa de falar em público também é um exercício que a gente vai dando oportunidade para as pessoas desenvolverem suas próprias potencialidades no futuro, né? E aí eu acho que eu falei da solidão e melancolia, e aí, mas eu não me lembro qual era a pergunta que ele fez para mim, mas tudo bem. A Jusilene falou da subjetividade, né? De como trabalhar essa subjetividade, e eu acho que é isso, dando oportunidade mesmo, trabalhando temas subjetivos. Vou falar do dia que chorei, vou falar de não sei o quê. Mas, por exemplo, a gente foi com o Islã das Minas, em algumas escolas, onde eles perguntaram para a gente se a gente tinha problema sobre depressão. E os poemas que a gente tem sobre depressão, os meus poemas falam de suicídio, são poemas que não são exatamente o que a gente leva quando a gente vai num trabalho do SESC. Eu normalmente não levo isso assim, olha, eu vou falar um poema onde o poeta se suicida. Eu não costumo falar isso na escola. Eu tento falar coisas mais lúdicas, mas eles procuraram. Aí a gente falou assim, então eu vou falar um poema sobre suicídio. E aí a gente descobriu que da turma, assim, 70% estava deprimido, e, assim, 5 alunos da turma se cortavam. Então, assim, descobrir isso numa aula de poesia com o Islã das Minas foi, assim, fundamental. A escola não sabia disso. Isso era coisa que eles comentavam entre eles, mas se sentiram à vontade para falar isso na nossa frente. Então, assim, isso trouxe
vários elementos para a escola. A gente teve que ajudar a escola a procurar um psicólogo para poder fazer um atendimento. Aí, isso foi perto de setembro, foi agosto, se não me engano. Então, assim, eles estavam perto de trabalhar o Setembro Amarelo, então eles aproveitaram, usaram isso como um mote também da escola. Então, tem alternativas, né? Mas também tem que ter respaldo, tem que ter uma equipe técnica também que saiba lidar com isso. Eu não acho que eu entendo que a poesia cura, mas eu não acho que a poesia seja suficiente para lidar com questões tão graves como essa. Precisa, sim, atendimento psicológico, precisa amparo, né, dessa escola, e acho que isso também tem que pensar sobre isso. Jusilene falou também sobre essa coisa da minha reescrita, né, em relação Eu entendi, Jusilene, que a oralidade, para mim, ela é mais importante do que a escrita. Eu fui escoteiro a minha vida inteira, e no escotismo eles dizem o seguinte, que o escoteiro tem uma só palavra, sua honra vale mais que sua própria vida. Eu fiz essa promessa aos 11 anos de idade. Essa frase, né, sua honra vale mais do que o escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais que sua própria vida, é muito forte para uma criança de 11 anos. E eu guardei isso de uma forma muito importante, de que a minha palavra vale muito. Então, eu acho que dar valor à palavra foi o meu entendimento. Então, para mim, por isso foi tão muito difícil levar isso para a escrita, né? Grafar a minha palavra de certa forma, é uma outra forma de imortalizar, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de engessar. E eu acho que a sociedade é muito dinâmica e a palavra ela também se reescreve, né? Então, valorizar essa reescrita, para mim, tem sido importante. E aí eu uso isso de forma de vídeo, usando o audiovisual como gráfico para isso, né? Mas eu não desvalorizo a escrita, o livro, de forma alguma. Eu, inclusive, aprendi muito com isso, porque a oportunidade de ver o livro chegar em espaços onde eu não imaginava chegar, ver, por exemplo, pessoas falando os meus poemas nos lugares, como a Luciana comentou aqui. Acho muito emocionante isso, né? Você saber que o poema acaba alcançando coisas. E eu tinha muita preocupação de elementos que eu trago, que são muito do meu corpo, que eles não fossem parar na escrita. Mas aí, vendo algumas pessoas falando meus poemas, eu já vi que eles trazem os elementos juntos para o corpo. E aí é bonito ver isso em outros corpos também. Acho bacana. Então, não desvalorizar a oralidade, né? Não desvalorizar o notório saber, não escalonar, não hierarquizar saberes, não dizer que o saber da academia vale mais do que o saber notório saber. Eu acho que esse é o grande aprendizado da vida, né? E a academia deveria ensinar isso também. Só que a academia é tão egóica que ela quer se colocar como o único saber possível, o saber científico, o saber acadêmico, como o único saber representativo. Só que eu acho que talvez não seja isso, né? Talvez que também a gente está no mundo da pós-verdade, fake news, aí há os saberes que confundem os saberes, né? Mas existem outros saberes que não podem ser desvalorizados. E, Suane, eu acho que eu lembro que desse dia, que foi o dia da ancestralidade, né? Que a gente teve um problema no som, e aí eu convoquei todo mundo, vamos sentar aqui no solo e vamos fazer esse evento falando baixinho e se respeitando. E eu acho que a escola me deu essa dinâmica, muito mais do que a rua. Foi a escola que me deu essa dinâmica. Eu trabalhei de EI a nono ano, então eu tinha que entender também como que eu junto um monte de criança e falo assim, ó, numa sala de educação física, né? Como que é? Correndo no pátio, né? Então chega para 50 crianças e vai propor uma atividade. Foi a escola que me deu essa dinâmica de entender que eu posso sim chegar com essa galera e falar assim, ó, vamos se respeitar, vamos sentar, vamos conversar junto, vamos estabelecer as regras do que a gente vai propor aqui. E eu acho que a rua não é muito diferente disso. A rua é muito popular, e o que eu gosto muito da rua é que as pessoas que estão em situação de rua, que em geral são marginalizadas na sociedade,
No momento em que eu chego na casa delas para fazer um evento, nesse momento elas estão na área VIP, né? Elas estão no quarto delas assistindo um evento com a gente. Então, entender assim que todas as pessoas são importantes faz também com que a gente seja mais dinâmico nesse processo. É isso. Acho que eu respondi todo mundo. Obrigado, desculpa se eu demorei muito. Obrigado, Tom. Eu queria, conversando com Luciana, nós temos que, antes de passar a palavra para a Tatiana, nós vamos procurar encerrar essa sessão ao meio-dia, de fato, tá bem? Por conta de compromissos das pessoas que estão conosco. E nós vamos iniciar depois, lembrando, 12h30, o nosso sarau. Tá bem, Tatiana? Uhum. Tá. Vocês me ouvem, né? Sim. Tá. Eu vou tentar amarrar uma pergunta na outra, né? Eu penso que sim, que a escola é um lugar de provocação da diversidade, né? De provocação da multiplicidade, do múltiplo, da variedade, da pluralidade, enfim, da diferença também, em certa medida. E isso é alguma coisa que a gente sabe muito bem, precisa ser uma política pedagógica, né? Precisa ser alguma coisa defendida por todas as coordenações pedagógicas. E eu entendo que em escolas federais, principalmente, isso tenha uma determinada, tem um rosto, né? Tem uma organização. Agora, eu entendo que no sistema municipal e no sistema estadual, essas questões sejam mais delicadas de serem assumidas muitas vezes. E eu falo isso um pouco como professora de licenciandos, né? Licenciandos e licenciandas que estão, né, de alguma forma, inaugurando o chão da sala de aula. Principalmente em lugares não tão hegemônicos quanto a capital, propriamente dita. Então, me parece que isso é alguma coisa que vem exatamente do processo de formação de professores, que é alguma coisa na qual a gente tem que investir também, né? Eu acho que a questão da precariedade, ela precisa se transformar em alguma coisa. Eu vou chamar de teórica porque eu ainda não consigo organizar isso de outra maneira, mas me parece que dentro da formação de professores, a gente precisa sistematizar um pensamento sobre essa dimensão da precariedade, porque isso é a história do Brasil, né? Se a gente não leva essa questão adiante, se a gente não verticaliza uma reflexão sobre isso, a gente não tem como, de certa maneira, pensar nas demandas dos problemas dos nossos alunos, né? Dos nossos alunos, principalmente os da periferia, principalmente dos bairros afastados, né? Porque me parece que, assim, essa dinâmica, né, de pensar o sujeito neurotípico e o neuroatípico, ela vai ter lugares diferentes de emanação. Você pensa, por exemplo, um estudante, sei lá, da escola SESC, da Barra, esse aluno tem uma questão ou outra com sofrimento, né? Que não deixa de ser sofrimento, mas o sofrimento do jovem da Cidade de Deus ou da menina de 9 anos da Cidade de Deus, efetivamente não necessariamente é o mesmo, e o sofrimento desse sujeito da Cidade de Deus, ele está necessariamente vinculado a uma história da precariedade, né, que é a história do Brasil. Então, repito, assim, me parece que se a coordenação pedagógica e os professores, não querendo com isso também sobrecarregar o trabalho do professor, que eu já reconheço, todo mundo reconhece que é um trabalho imensamente denso, intensificado, né? Mas o professor, de alguma maneira, também me parece precisa ter uma formação voltada para essa percepção de escuta, para essa percepção do olhar, né? Eu acredito que a maioria tenha, mas é muito difícil também, ao mesmo tempo, enfrentar, como é que eu posso dizer, o desenvolvimento disso como questão, né? Como é que isso vai ser resolvido? Não são 2, não são 3, a gente sabe que, né, os efeitos do nosso sistema capitalista neoliberal, ultra neoliberal, eles são extremamente danosos,
né? Não há como a gente sorrir o tempo todo para a câmera, a gente tem um sistema que é absolutamente para fazer carne moída da gente. Se essa carne moída ela não for no tiro, não for na bala, né? Ela é uma carne moída subjetiva, que é o que a gente vem se transformando de alguma forma. Então, me parece que a escola e o professor vão precisar estar atentos a isso, o professor em todas as suas condições, desde a formação até o chão da sala de aula, enfim. E me parece, que eu acho que é uma questão necessária, urgente, é que o professor invista num repertório de diferenças, né? O professor precisa ser um leitor, o professor precisa, especialmente o professor de LP, né? Ele precisa ser alguém, e de literatura brasileira, claro, ele precisa ser alguém que esteja conectado o tempo todo com o que está nascendo, com o que está florescendo, com o que está, né, com o que está em movimento e com o que está vivo, sobretudo. E aí eu penso que esse investimento no repertório é alguma coisa que a formação universitária pode dar, mas ela também tem que partir em algum momento do próprio sujeito, né? E isso é uma escolha que a gente, como professor, de alguma forma fez também. E eu acho isso muito bonito do nosso trabalho, porque é um trabalho de reciclagem, semestre a semestre, bimestre a bimestre, ano a ano, e isso nos renova, né? Eu penso um pouco por esse lado também. Agora, concordo com o Tom quando ele diz sobre essa questão do... Acho que diz mais respeito à pergunta que o Rafael fez. A escola tem que abordar, né, essas questões, mas eu acho que também com cuidados, porque a escola não é consultório de psicologia, a escola não a escola é um espaço que, lógico, de cuidado com as subjetividades, mas a gente também não pode impetrar ao professor essa responsabilidade radical em relação a direcionamento, né? O professor tem que pode orientar, mas isso precisa de uma equipe técnica, né, da escola, que possa ser responsável também por ampliações desses espaços de tratamento, de reivindicações, de políticas públicas, né? Agora, como fazer isso, né, nessa noite funda, aí eu não sei ainda, né? Acho que a gente também está aqui um pouco pensando, né, e sobrevivendo nesse sentido. Acho que é isso. Obrigado, Tatiana. Isso que você tocou e que acho que veio à tona pelas perguntas e muito também pela fala de vocês, me remete muito a outros momentos do nosso evento durante a semana em que a gente pensou o currículo, por exemplo, que foi a quinta-feira, né? Ou quando a gente escutou os estudantes na terça-feira, em que a relação entre currículo e convivência ela não se dá de maneira separada, né? Então, o que a gente tem a ensinar e o que a gente ensinando escuta dos estudantes, o que volta para a gente não é exatamente a avaliação do aprendizado de um conceito gramatical, mas junto com esse conceito vem todo essa experiência de subjetividade dos estudantes, vem o seu lugar social, vem o seu lugar atravessado por marcas identitárias, vem o seu lugar atravessado por conflitos da escola, né? E isso vem até nós como professores no momento em que nós ensinamos literatura, gramática, a ponto de que houve em algum momento do nosso evento uma fala importante que disse: nós não ensinamos literatura, não existe esse objeto literatura, né? Nós vivemos a experiência da leitura, vivemos a experiência da literatura na sala de aula, né? E isso traz à tona questões que não são estritamente literárias, né? Bom, queria agradecer imensamente Tom e Tatiana nessa manhã de sábado. A ideia de fazer um dia no sábado, né, do evento, teve a ver com uma tentativa da organização de dialogar com os horários de trabalho nossos, né, dos professores, e ao mesmo tempo a feitura do evento no sábado traz para mim, pelo menos aqui, né, um frescor, né, de começar o dia escutando poesia, né,
que é diferente do que fizemos nos outros dias, em que no final da tarde nos reunimos, já depois de um dia de trabalho doméstico, de um dia de trabalho profissional, familiar, etc., e nos reuníamos. E hoje não, hoje é no começo do dia, então isso traz uma outra sensação, uma outra experiência que acho que dialogou com o que vocês trouxeram. Então, eu queria passar para a Luciana agora a palavra, minha amiga e companheira na mediação, para encerrarmos essa sessão. Obrigada, Luiz. Obrigada, Tatiana, Tom, pela presença de vocês. Com certeza enriqueceu muito o nosso debate, esse debate que a gente vem trazendo durante essa semana. Quero agradecer a todos os colegas, professores, todas as colegas que estão aqui, que participaram pelo chat, que têm participado com a gente também, que estão hoje nesse sábado de manhã. Para mim também trouxe esse frescor, Luiz. E também quero agradecer a nossa comissão organizadora, o André Uzeda, a Cristiane Mandamelo, a Fabiana de Pinho, a Juscelene Nogueira, o Luiz Guilherme, a Luísa Puntar, Rafael Costa, e que tem sido um trabalho que a gente está desempenhando assim, com muito prazer. Durante essa semana e esse mês em que nós tivemos organizando, né, esse seminário. Quero muito agradecer e espero todo mundo daqui a pouco, 12h30, na nossa última sessão, nossa sessão de encerramento, que vai ser um sarau, e que lá a gente vai poder também ouvir mais da poesia contemporânea. Muito obrigada, pessoal. Um grande abraço, até logo. Abraço, boa tarde a todos. Beijo, gente. Obrigada. Boa tarde. Bom trabalho para vocês. Também dos poetas, o Tom colocou no chat aqui o site para você conhecer mais. O Vitor tinha colocado o link do livro dele. E também tem um link aqui do livro da Tatiana, Onde Estão as Bombas. Muito obrigada, gente. Vamos ler mais poesia contemporânea. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Vamos ler sim. Obrigada. Tchau.